PDT da Paraíba, ainda no tempo destinado ao PDT. Agora quem vai ocupar a tribuna é o deputado Everton Rocha, do Maranhão. Senhores deputados, imprensa, povo brasileiro, senhor presidente, estamos vivendo uma quadra histórica, importante, e não tenho dúvida que no momento que nós, parlamentares, compreendermos o que está acontecendo no nosso país, nós com certeza iremos ajudar o nosso país, o nosso grande Brasil, a sair dessa grande crise que aqui está instalada. Eu gostaria de lembrar a todos que não é a primeira vez na história do Brasil que estamos passando por dificuldades e que estamos diante de um muro de divisão, um muro de verdades, aonde cada lado, da sua forma, tenta impor ou tenta colocar a sua angústia, a sua luta e os seus sonhos. Claro que sabemos que, no final das contas, se o Brasil tivesse com a sua economia pujante, com o trabalho a todo vapor, o pleno emprego a todo vapor, é óbvio que não se tinha esse clima na rua. Mas sabemos que ao tempo que o Brasil foi atingido por esta grande crise mundial que nós vivemos, e se começa a perceber, e na nossa porta, começa-se a aparecer o fantasma do desemprego, o fantasma das incertezas, as dúvidas, a qualidade da política que nós vivemos. Não é à toa que os grandes analistas dizem que o Brasil não vive apenas uma grande crise política. O Brasil vive uma grande crise moral. Agora, como eu disse agora há pouco, não é de hoje que temos batalhas, temos guerrilhas, e nós já superamos várias delas. Você, meu amigo e minha amiga que está em casa, sabe ou já leu nos seus livros de história, ou você já ouviu alguém comentar, que o nosso país passou lá em 1796 a 1799 pela famosa Conjuração Baiana, a revolta dos alfaiates, lá na Bahia. A reforma dos alfaiates, senhor presidente, lá na Bahia, ela tinha um grande objetivo daquele povo, que era o objetivo de movimento de caráter popular, que defendia a independência e o fim da escravidão, o governo republicano democrático e o livre comércio e as atividades dos portos. Lá naquela época já existiam as lutas populares e o povo já estava lá na rua, naquele bravo povo da Bahia. Lá em 1789 a 1792, tivemos a Inconfidência Mineira, a nossa querida Minas Gerais, aqui representada pelo nosso deputado que nos orgulha a bancada do PDT, deputado subtenente Gonzaga. Aquela guerra regional, esse movimento separatista lá de Minas Gerais, deixou a sua marca, mas com certeza Minas Gerais ficou maior e é o povo que orgulha da sua história, das lutas que vocês travaram, e eu tenho certeza que ficou marcado, e o Minas Gerais é uma antes e depois desse momento que vocês viveram, tenente Gonzaga. Em 1831 a 1845, tivemos a famosa Guerra da Farroupilha. Rio Grande do Sul, companheiro Afonso, como que você orgulha a nossa bancada e você orgulha as pessoas conscientes desse país? Você é um desses bravos homens desse parlamento que não deixou se levar
simplesmente pela sensação de uma grande maioria, que eu mais tarde vou falar o que é essa sensação. E você, quando solta o seu texto, Afonso, deputado Afonso, dizendo que está hoje cometendo um grande crime, que é o crime de ter o direito de ter opinião, o crime de pensar, o crime de ter lado, o crime de não se acovardar, você hoje é acusado como se fosse um grande desertor. Queria eu ser esse grande desertor com Vossa Excelência. Quero ser desertor com Vossa Excelência, porque o direito que nós temos hoje de estar aqui representando os nossos eleitores é o direito que cada um deles nos deu como obrigação para sabermos os momentos e o que se passa aqui dentro dessa casa, desse Congresso. Os bastidores que vivem aqui, nós sabemos a consequência que é a não resistência do que eles estavam tentando, com que eles estavam tentando que acontecesse domingo. Vossa Excelência deu um exemplo se passasse. Eu não vou nem dar esse exemplo, porque não vai passar. Não vai passar. Não vai passar porque é óbvio que tem 172, no mínimo, homens e mulheres aqui que compreendem e estão começando a clarear ainda mais esse grande momento do Brasil e não vão deixar que esta tentativa de se tirar o mandato de uma pessoa eleita de forma violenta aconteça. Saímos de lá e tivemos a Sabinada lá na Bahia, 37 a 38, 1837 a 38. Era um movimento de comerciantes liberais e oficiais militares contra os portugueses que controlavam a maior parte do comércio e ocupavam muitos cargos administrativos, políticos e militares. 38 a 41, fomos lá para o meu querido Maranhão. A famosa Guerra da Balaiada. Lá, a oposição popular contra o monopólio político de grupos de fazendeiros e de região que utilizavam a da força e a violência para atingir os seus objetivos políticos e econômicos. Lá a balaiada, ela está viva. A balaiada, ela resistiu, senhores deputados. Resistiu porque lá nós tivemos homens como Jackson Lago, que não teve medo durante a sua vida. Um homem que se dedicou por uma coisa só chamada fazer o bem. Um médico que teve todas as condições de tocar a sua vida profissional e foi se dedicar à política, enfrentando os mais adversos e as dificuldades maiores, inimagináveis, que vocês podem ter aqui como exemplo na política nacional. Dr. Jacques, 3 vezes prefeito de São Luís, governador do Maranhão, ele, aonde quer que esteja, ele sim sabe o que é ser deposto através de um golpe. Parece coincidência. Mas os mesmos articuladores do golpe do Jackson Lago naquela época, os beneficiários, são os beneficiários de agora, caso esse golpe aconteça. Parece que estão pegando moda de querer sentar na cadeira e exercer o poder sem ter votos. Não vão dessa vez sentar. Não vamos deixar dessa vez acontecer, porque para sentar na cadeira, para representar a sua população, tem que respeitar a Constituição e tem que ter uma coisa simples, senhores, chamada votos. Lá da nossa balaiada, nós tivemos a Guerra do Paraguai em 64 e 70, e nós tivemos a nossa direta já em 83 e 84. Depois desses grandes movimentos, eu lendo um artigo de um grande amigo, que eu respeito a sua história, um magistrado, doutor Osmar Gomes, lá do Maranhão, e ele, no seu artigo, ele faz a referência de um sociólogo português, o sociólogo Boaventura de Souza Santos. E ele faz lá uma análise rápida, falando que ele acreditava que o Brasil já estava com os pilares da democracia firmes, que o Brasil já não tinha mais a dificuldade de se imaginar ou de se
pensar em sonhar que nós poderíamos viver a quadra que nós estamos vivendo. Aí lá ele faz uma comparação com a crise que nós vivemos de 30 em 29. Nessa comparação que ele faz de 29, de lá para cá, a pior que o Brasil está vivendo é agora. Só que a de 29, aquela crise que nós vivemos, elas foram, claro que diferentes. Porque ali os fazendeiros não exportaram, lá eles estocaram as suas produções, eles não tinham como escoar. E esse estoque eles não tinham como estocar e perderam essas produções. E todos sabem no que aconteceu. Houve realmente uma grande dificuldade que o nosso país viveu naquele momento. Tanto que naquela época nós tivemos o primeiro golpe de Estado, que foi a destituição do presidente Washington Luiz. Ele foi deposto, ou foi golpeado, porque naquela época ele não conseguiu segurar as dificuldades que o Brasil vivia naquele momento. Hoje, a crise que nós vivemos, ela aprofunda, porque a crise, segundo Boaventura e todos, e você que está me ouvindo, me assistindo, com certeza vai compreender, a crise que nós vivemos é uma crise moral. É uma crise moral. A população está indignada, ao mesmo tempo que ela precisava estar muito feliz. Olha só o contraste, olha só o que eu estou dizendo. A população está indignada com a Operação Lava Jato, a população está indignada com as operações de escândalos que saem de manhã, de tarde, de noite, e aí é um acusando o governo federal, outro acusando o governo de São Paulo, outro acusando a prefeitura de não sei de onde, e ao mesmo tempo eu dizendo que éramos para estar felizes. Porque eu sou do brasileiro que acredito que dá para sempre se de um limão se procurar fazer uma limonada. Veja só, parece que estão falando que descobriram a corrupção agora, no ano de 2016 no Brasil. E nós sabemos que essas grandes lutas, e durante muitos anos, a corrupção, ela se entranhou de forma violenta, nojenta, nos seios, nos pilares da sociedade, como bem falou aqui o deputado Afonso, não só no poder público, mas também na iniciativa privada. Basta ver as listas que ainda não foram divulgadas de 30, 40 anos atrás, quando as grandes empresas já tinham as relações de propinas de corrupção aqui dentro do nosso país. Ele afirma que esse processo precisa, e aí eu digo que a gente precisa fazer essa limonada, porque é um momento de depuração, é o momento de você reconstruir, é o momento de você dizer, Tenente Gonzaga, nobre deputado, que nós não iremos mais admitir daqui para frente esse tipo de atitude e esse tipo de postura de quem quer que seja, porque as instituições, elas de verdade estão funcionando. Acabou a época de se guardar processos nas gavetas. Acabou a época, Tenente Gonzaga, de simplesmente não se julgar. E isso é importante, porque na hora que você começa a punir de verdade todos os corruptos e ir atrás dos corruptores, você começa de verdade a botar o dedo na ferida. E esse dedo na ferida, ele vai ser debatido no dia a dia aqui, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo as leis de iniciativas populares, como foi a lei da ficha limpa. Ontem eu lia a entrevista do juiz Marlon Reis, que foi o autor da lei da ficha limpa, que só na eleição passada, mais de 500 indeferimentos houveram por conta de políticos que não puderam mais participar das eleições, foram indeferidos, graças à lei da ficha limpa que chegou aqui nessa casa através da iniciativa popular. O Marlon Reis dá lá o seu declaramento, a sua declaração, se colocando e se posicionando contra o impeachment, porque ele sabe, está na cara, que este, infelizmente, ainda não é o remédio para resolver o problema. E aqui eu poderia enumerar várias autoridades intelectuais, várias referências dos movimentos sociais, eclesiásticos, de base,
sindicais, empresariais também. E eu digo os empresariais porque não se pode generalizar, apesar da Fiesp ter generalizado. E aí o PT precisa fazer essa reflexão. Vocês que estão comandando já esses 12 anos, comandando, pilotando esse ônibus, aí é a hora de fazer a reflexão. Porque não podia, e foi o erro que se cometeu, e aqui eu faço o apelo, para que a presidente Dilma, segunda-feira, após vencer aqui essa luta do impeachment, ela não só tire aquele muro ali da frente, prepare e pactue uma mesa de diálogo, mas ela também faça o que tinha que ser feito desde o início dos governos do PT. Fizeram vários enfrentamentos. Lá no meu estado do Maranhão, hoje, apesar de muitos de regiões diferentes, às vezes discriminar o povo trabalhador, honrado do Nordeste, lá hoje o povo pode tomar nossa águazinha gelada porque tem energia. Lá a gente se orgulha porque hoje já existem casas, muitas casas populares, porque muitos acomodados das políticas grandes daqui de cima não sabiam que lá a gente ainda tinha casas que nem banheiro sequer tinham. Aliás, ainda temos. Pra vocês terem uma ideia, lá no Maranhão, o atual governador lançou o programa já no seu agora atual mandato, o programa chamado Escola Digna. Um programa onde você tem que eliminar todas as escolas de palha que existem no Maranhão. E aí eu digo para os senhores, identificadas escolas, mais de 1000 escolas de palha ainda existem no Maranhão. E o governador Flávio Dino está nessa força-tarefa para eliminar. É culpa da Dilma? Quer dizer que as prefeituras de lá, que são dirigidas pelo PSDB, pelo DEM, pelo PDT, por todos os outros partidos, nenhum são culpados? Quer dizer que os sócios do governo que acabaram de abandonar de forma rápida o barco, nenhum é o culpado, apenas ela é o culpado, e todos eles vieram para um outro lado e amanhã acham que vão vir para dizer que são os novos santos da República e vão recomeçar tudo de novo? É preciso se refletir. E aí, presidente, a senhora tem a responsabilidade de não ceder mais para quem tem muito. É preciso cumprir o que está lá na Constituição e taxar as grandes fortunas desse país, porque para combater essa crise, quem tem mais é que tem que entrar com mais. É um absurdo nós estarmos hoje com a nossa classe média totalmente inviabilizada, juros de cartão de crédito que tiram o sono e a paciência de qualquer cidadão que paga imposto, juros de cheque especial, e vendo os bancos ganhando juros e mais juros, milhões e mais milhões, lucros e mais lucros nos seus balancetes que eles fecham a cada ano. É preciso se fazer essa reflexão. E aí eu queria aqui lembrar todos os senhores, lá em 1950, quando houve a primeira tentativa de impeachment aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, ele teve a ousadia de resistir. É preciso se lembrar daquele momento. Ele resistiu. E o Getúlio foi considerado pela elite do país naquela época um grande criminoso. O grande criminoso porque ele simplesmente foi o homem do trabalhador brasileiro. O Getúlio se tornou a referência do trabalhismo no país. O criador do Ministério do Trabalho. O criador da nossa CLT. Ele enfrentou naquele momento os grandes desafios que tinham que ser enfrentados. Só que a pressão foi violenta. A grande mídia não suportava. A grande elite não suportou. Imaginou ele fazer um pacto social com a classe trabalhadora do nosso país. E aí, o seu grau de impopularidade era inimaginável. A pressão para que ele fosse impeachmentado se tornava irreversível. E aí, o Getúlio Vargas vai lá, deputado Afonso, e comete um ato que fez com que mais de 200 mil pessoas fossem à rua chorar a sua morte com o tiro que ele deu no seu próprio peito. Os mesmos que estavam dizendo que era para ele ser impeachmentado, no outro dia estavam chorando a morte do Getúlio Vargas.
vivemos, a resistência que o Leonel Brizola, olha só um homem como o Brizola, que 50 anos atrás já construía brizoletas, construía escolas, dizendo que a maior arma que ele ia dar para o pobre e para o seu povo era a educação. Porque ele sabia, assim como Darcy Ribeiro, que a educação era o instrumento que ia libertar o seu povo. E o Brizola, no momento das lutas importantes desse país, o que o Brizola faz? Vai para dentro do palácio e diz na Rádio Legalidade que de lá ele iria resistir. Mais de 45 mil bravos brasileiros foram para dentro do palácio, ao redor da praça, e se aquartelaram, dizendo que ali eles iriam resistir, mesmo sabendo que existia a autorização do general de guerra para se fazer a implosão do seu palácio e do povo todo que estava ali dentro. A história, ela é dura. O Brizola teve a oportunidade de ser governador do Rio de Janeiro. E quem não sabe as lutas bravas, insanas, que ele travou com os grandes meios de comunicação desse país. Vários, não foram poucos. E no momento da morte do Brizola, a gente se deparou com muitos desses que apontavam, muitos desses que viram ele até vivendo um momento de isolamento. Poucos estiveram do lado dele e reconheceram ali toda a sua história e tudo que ele falava parece que estava aqui por acontecer. Eu puxo hoje as lembranças de cada homem, de cada mulher que estava ali conosco. E aí eu venho dizer a você que está me assistindo neste momento, nós do PDT sabemos que a solução para essa crise não é com uma varinha de condão. A solução para essa crise, primeiro, é ter um projeto de país. Por isso que nós temos a responsabilidade, como o deputado Afonso falou, de estar nesse momento dentro do governo ajudando, porque nós já estávamos desde o início. E nós agora, nesse momento difícil, não iríamos pular feito ratos, porque não o somos. Somos trabalhadores, homens e mulheres, que acreditamos na nossa luta e iremos ajudar a atravessar essa quadra difícil. Mas lá na frente, quando passar essa tempestade, quando perceber que esse carro pode seguir adiante, o PDT vai desembarcar. Vai desembarcar porque nós temos para o Brasil um outro projeto. Nós temos um projeto de candidatura própria. Nós não poderíamos ficar olhando essa polarização que está cansando, que cansou o povo brasileiro e não dar soluções concretas. Por isso que nós temos o nosso pré-candidato, que é o ex-governador e o ex-ministro Ciro Gomes. E ele irá rodar com o PDT e com essa brava militância trabalhista, as ponta a ponta do Maranhão e do Brasil, para que a gente possa levar os ideais de Brizola, os ideais do trabalhismo e a experiência que ele acumulou ao longo da sua vida. Quero aqui, senhores deputados, lembrar a vocês que nesta casa, em 5 de outubro de 88, um grande brasileiro chamado Ulisses Guimarães, ele fez o discurso de promulgação da nossa Constituinte. Olha, Ulisses Guimarães parece que estaria em todas as legislaturas colocando essas frases para que elas fossem repetidas. Naquele momento, quando ele coloca todas as lutas, reconhecimentos, milhares de emendas populares, milhares de sugestões, as dezenas de pessoas que entraram pelas 14 entradas que tem esse complexo arquitetônico que ele chamou naquela época, deputado Damião. E ele chegou naquele momento dizendo que esta casa se promulgava a sua carta. Se promulgava a sua carta, mas ele lembrava que para um cidadão ser feliz, ele tinha que saber ler, tinha que saber escrever, tinha que ter direito à saúde, tinha que ter direito à educação, ele tinha que ter inclusão. Ulisses, no seu discurso de promulgação da Constituinte, ele diz aqui: a Constituição certamente não é perfeita. Ela é própria
ela é própria e o confessa admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Afrontá-la, nunca. Naquela leitura da Constituinte, ele diz: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ele fala, e está aqui nos anais dessa casa, que traidor da Constituição é traidor da pátria. E ele sabe, e ele repete, eu faço questão de repetir aqui, no momento que nós estamos vivendo, que ele diz: conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após os tantos anos de luta e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição e honra. Esse esforço que ele fala, senhoras e senhores, quando ele diz que esta carta, ela é passiva de reformas, é óbvio, não é à toa que todo dia é dada entrada numa PEC aqui dentro dessa casa. Sempre queremos melhorar, sempre queremos procurar alguma coisa diferente, e isso é legítimo, faz parte, e é por isso que o nosso parlamento está aqui organizado para fazer. Agora, organizar, melhorar, não quer dizer conspirar, confabular, rasgar e simplesmente atropelar a vontade popular, porque ela é a nossa carta que nos segura. Aqui nessa tribuna, e ali da esquerda, da oposição, vários discursos, críticas enormes, que inclusive assino embaixo várias. Já tive várias oportunidades nessa casa em dizer que nós podemos defender com maior tranquilidade este governo, porque hoje na atual conjuntura, por exemplo, as últimas eleições, o PT não teve comigo lá no Maranhão. Aliás, que também coloquem a mão na consciência, porque nos momentos, nas suas primeiras lutas, as esquerdas e os movimentos populares estiveram do lado do PT. E aí, naquela época, o que foi que o PT fez? O presidente Lula, pelo pragmatismo da política, procurou se encostar no PMDB, se encostar nos tradicionais da política aqui no nosso país, e nos deixou lá, sofrendo. Nós sabemos o que nós sofremos na época que o PMDB era o melhor amigo do PT no Brasil. Jackson Lago sabe o que ele passou. E aqui, a luta intransigente nossa não é para defender o PT. A nossa luta intransigente é para defender a Constituição Federal. Faria o mesmo se fosse o presidente do PSDB ou de qualquer outro partido. Porque a nossa posição é uma posição ideológica. É uma posição que nós sabemos o quanto que nós pagamos durante a nossa luta política para poder defender. E quando eu reclamo, não quer dizer que eu não quero, senhores deputados do PT. Quem sabe esse ano vocês possam vir nos ajudar e apoiar e ver agora de verdade quem foram os verdadeiros aliados que estiveram nos combates que vocês mais precisaram. Nós sabemos que vamos ter muita batalha daqui para domingo, mas aí eu convido todos e todas para também participarmos da batalha que vai se iniciar na segunda-feira. Batalha essa que nós temos que lembrar de uma das frases que o Ulisses Guimarães disse na promulgação da sua Constituinte. Ele disse: nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres, teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inércia. Temos que amanhecer segunda-feira já com uma mesa de diálogo, destruindo, tirando de vez, desconstruindo, tijolo por tijolo daquele muro da separação e chamando cada homem, cada mulher para nos unirmos novamente. Nos unirmos porque todos somos brasileiros, todos pagamos impostos e todos podemos ajudar a construir o Brasil que a gente tanto sonha. Quem é que não tem um sonho de ver o seu Estado e o seu povo vivendo melhor?
A oportunidade que eu tiver aqui em Brasília e que eu estou tendo, sempre luto para levar recursos e políticas públicas para ajudar o meu povo do Maranhão, porque eu sei o que eles estão passando lá, assim como o deputado Damião sabe que ele passa na Paraíba, Vossa Excelência, todo santo dia. Eu sei o que você passa, deputado Gonzaga, lutando pela essa luta, às vezes inglória, de se mostrar que se podemos sim combater uma hoje das grandes dificuldades dessa população, que é essa sensação de falta de segurança pública, e mostrar que a luta da segurança pode ser a luta também do cidadão que está lá na ponta. Temos que unir os dois. A luta lá do Rio Grande do Sul, companheiro Afonso, é a mesma luta lá do Maranhão, claro que em continentes e em realidades totalmente diferentes. E a cada um, amigo e amiga, que eu me reservo aqui a falar do meu Maranhão, eu lhe peço desculpas e lhe peço licença para você que ainda não entendeu a gravidade que é a gente deixar passar esse impeachment domingo. Eu lhe peço essa desculpa, lhe peço essa licença, porque estarei aqui trabalhando para que isso não aconteça. E um dia você vai entender que a luta aqui não era para defender A, B ou C. A luta aqui era para defender uma Constituição clara. E hoje, quando eu tive a certeza que a ex-governadora do Maranhão estava no escritório lutando para que esse impeachment passasse, foi aí que eu tive a certeza que estávamos no caminho correto e que o impeachment... Prorrogo a sessão por mais 1 hora. Convido o Partido Solidariedade, primeiro a falar o deputado Carlos Manato, em segundo Vladimir Costa, terceiro Laudivício